Paz de Deus, meus caros irmãos, shalom a todos e Deus que abençoe a todos. Irmãos, eu quero tratar aqui um assunto hoje. Me mandaram algumas mensagens e algumas coisas falando sobre Israel. E algumas pessoas também têm postado vídeos falando que Israel não é o povo de Deus. Irmãos, eu quero dar um alerta para todos vocês aí. Vocês procurem acompanhar o meu raciocínio aqui, tá? Eu não sou o dono da razão, mas vamos nas escrituras. Nós estamos vivendo dias, irmãos, em que realmente é uma grande confusão espiritual. E muitas igrejas e pastores e pregadores influenciados por interpretações humanas, né, têm ensinado que Israel não é mais o povo de Deus. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, já nos alertava. Agora eu vou fazer uma pergunta aí. Israel não é povo de Deus. Vamos ver como é que Paulo escreveu. Romanos 11, versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Uma pergunta. Que povo que Paulo estava falando aqui? Raciocine. De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Só por aqui, irmão, já dava de parar e mostrar. Você que falou que Israel não era povo, você está enganado, porque Paulo, então Paulo mentiu. Olha só, irmão. O que essas pessoas estão ensinando? São canais grandes, pessoas de grandes canais. Esse canalzinho pequenininho aqui, irmão, mas prega a verdade. Só vai ficar aqui quem quer escutar a verdade. Eu não estou preocupado com o número de povo aqui, não, irmão. O que eu estou preocupado é de falar a verdade com coerência, com responsabilidade dentro daquilo que está escrito na palavra de Deus. Aqui eu não aceito confete e nem chantilly. Aqui o bolo tem que ser feito com o tempero do céu, não com o meu tempero, tá, irmãos? Essa afirmação que Paulo fez não pode ser ignorada. Paulo estava falando de Israel literalmente, da descendência de Abraão, e mostrando que Deus não rejeitou o povo que ele mesmo escolheu. Tá bem claro, irmãos. Isso aqui é um absurdo a pessoa não entender isso aqui. Mas eu sei por que não entende. Infelizmente, eu vou mexer em assunto aqui agora que muita gente não sabe e muita gente vai ficar até bravo comigo, mas eu vou ter que falar, irmão, tá? A gente estuda e a gente também busca conhecimento. Eu não sou nenhum doutor da lei nem nada, eu não sou nada, eu sou pequenininho. Eu não estou aqui para ganhar like nem visualização, mesmo que dê pouquinha visualização, mas a verdade vai ser falada aqui, tá, irmãos? Deus não rejeitou o povo que ele mesmo escolheu. Isso é claro, pois Paulo falou isso. Infelizmente, irmão, ao longo da história, alguns teólogos famosos pregaram até ódio contra os judeus, muitas das vezes influenciando movimentos políticos, teólogos, cujos teólogos têm pastores que foram ensinados nas suas teologias deles. Eu gosto de teólogo, eu já fiz teologia um pouquinho, assim, bem raso, vi alguma coisa, estudei alguma coisa, mas muito raso. Mas os teólogos foram importantes, são importantes, inclusive para colocar em capítulos na Bíblia, quando fizeram a Bíblia, não é? Quando montaram ali a estrutura do livro, não é? Porque não tinha capítulo nem versículo, tudo isso é louvável, nós estamos falando mal de teólogo, mas eu vou falar aqui a verdade, eu não sou intolerante contra ninguém. Não quero também dizer aqui que eu estou generalizando, irmãos, tá? Mas vamos analisar bem, tá, irmão? Vamos analisar bem. Ao longo da história, muitos deles pregaram, sim, contra os judeus. Quem fez teologia ou faz teologia sabe que eu estou falando a verdade, tá? Sabe que eu estou falando a verdade. Muitas vezes até influenciando movimentos políticos e religiosos que promoveram perseguição, morte e ódio injustificável, tá? E eram teólogos que pregam e que ensinaram para essas denominações que existem hoje, essas instituições, né? Instituições, infelizmente, pelo que eu estou vendo aí, está difícil salvar uma, mas tudo bem, Deus, eu não sou juiz, não sou nada, Deus é que sabe quem vai salvar, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou intolerante com nenhuma, mas eu também não aceito que as pessoas falem coisas que não sabem, ou que venham atacar aqui. Aqui, irmão, não é lugar de antissemitismo. Se você entrar aqui com um comentário antissemita, ou tem algum vídeo antissemita querendo ser contra, não mande para mim. Eu não sou antissemita e não aceito.
Eu não aceito, eu não sou xenofóbico, não sou antissemita e não tenho nada contra raça, cor de ninguém. Se é grego, se é argentino, se é português, se é brasileiro, se é árabe, se é israelense, eu não tenho nada contra ninguém. Eu prego o evangelho para todos. Mas também não aceito nenhum antissemita entrar aqui. Se você tem espírito de antissemita, se você achar ruim, pode até se desinscrever do canal, porque eu não tenho problema, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Se você é antissemita, Deus também não se agrada, tá, irmão? Eu não estou falando aqui com raiva, eu sou muito expressivo, estou sendo sincero, tá bom, irmãos? Infelizmente, sim, pregaram sim. Pregaram sim, muitos teólogos pregaram. Eu vou falar nomes de alguns aqui, não tenho nada contra eles, tá? Eu vou falar até o que eles falaram, que eu busquei textos e estudei sobre isso, tá, irmãos? Martinho Lutero, que foi o pai da Reforma, né? Quer dizer, que reformou, que fez na Igreja Católica, reformou e criou o protestantismo, né? Nasceu em 1483 a 1546. Apesar de ser conhecido como um reformador, Lutero escreveu textos profundamente antissemitas, tá? Você não sabia, você vai ficar sabendo agora. E eu vou ser bem sincero, especialmente nos últimos anos da sua vida ele escreveu isso. Tem um livro dele, que eu peguei até o nome aqui, em seu livro sobre os judeus e suas mentiras. Ele escreveu isso. E também nesse livro ele disse assim, deve-se queimar as suas sinagogas, destruir as suas casas, confiscar seus livros, proibir os rabinos de ensinar e forçar os judeus a trabalho forçado. Foi um protestante, foi um que se diz cristão evangélico. Tá bom? E aí, isso aí é de Deus ou é de que evangelho? Que evangelho é esse aí? Cuidado com essas instituições, cuidado, irmão. Você está no lugar errado e você não sabe. Tá? Essas palavras, irmãos, inspiravam ódio. Isso aí é antissemitismo, isso aí é proibido, irmãos. Se fosse hoje, ele ia ser preso, certo? Bom, não sei, porque está cheio de antissemita aí também, né? Que não pode nem, a gente não pode nem falar que ama Israel, porque já tem gente querendo tacar pedra na gente. Essas palavras, a gente ama acima de tudo Jesus Cristo. Mas eu tenho muito comunhão com o povo de Israel, porque eu já estive lá e fui muito bem tratado. Essas palavras inspiram o quê? Séculos de ódio antijudaico na Europa, e até mesmo os nazistas usaram seus escritos. Usaram escritos de Lutero. Para quê? Como uma justificativa para perseguição aos judeus durante o Holocausto. E agora, irmão? Como é que fica uma coisa dessa? Interessante que as outras denominações indo dali, né? Essas palavras, irmãos, elas foram muito pesadas. Eu vou falar outro. João Crisóstomo, 349 depois de Cristo a 407, considerado um dos pais da Igreja do Oriente. Crisóstomo escreveu sermões contra os judeus, nos quais o chamava de pessoas malignas, assassinas de Cristo e adoradores do diabo. Era um cristão, né? Isso aí pode, né? Isso aí não é intolerância. Seus sermões foram usados ao longo da história para justificar a marginalização dos judeus. Santo Agostinho, vou mais para frente, tá? Devia ter mandado vídeo para mim sobre isso, porque aí eu vou mexer na história agora. E isso é história. Se você é historiador, se você tem teologia, você que pregou aí que judeu não é mais povo de Deus, procure a história, irmão. Tá? Agostinho acreditava que os judeus deveriam continuar existindo como povo, mas apenas como testemunho da maldição de Deus por rejeitarem a Cristo. É que muitos acham hoje que eles não são mais povo. Tá? Embora não pregasse diretamente a perseguição, sua visão contribuiu para uma teologia que via os judeus como amaldiçoados. E muita gente bate palma para Agostinho aí. Tá? Eu não bato palma para Agostinho, nem para nenhum desses homens. Eu dou glória para Jesus Cristo. Quem quiser achar ruim comigo, que saia do meu canal. Por isso que é perigoso hoje, irmão. Sabe por que é perigoso hoje? Essas visões não representam a fidelidade de Deus, mas uma interpretação distorcida de homens. Romanos 3, versículo 3 e 4. Pois que, se alguns foram incrédulos, a incredulidade deles aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma.
sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se alguns não creram, quer dizer, agora porque alguns não creram, Deus não vai cumprir a promessa com os outros? Aonde é que você escreve? Aonde você tirou isso, irmão? Que irresponsabilidade um pregador falar uma coisa dessa. Pessoas leigas que não têm conhecimento vão acreditar. Olha por que muitos vão perder a salvação. Por causa disso. A Bíblia diz que a incredulidade de Israel não cancelou o que Deus prometeu. Qualquer doutrina baseada em ódio ou desprezo a Israel não é bíblica. Essa é a verdade, ou você gostando ou não. Eu não tenho medo de falar a verdade. Pode botar 50 teólogos aqui para falar comigo, eu vou falar isso aqui que está aqui. Eu fiz esse estudo. Estou sendo... E vou ser bem sincero, tá? Por isso que muitos hoje é difícil crer, por causa desse tipo de gente aí que fica pregando essas bobagens. Graças a Deus que não são todos, né? Eu vi muitos pastores aí honestos que pregam a verdade, não poucos. A restauração de Israel é profética. Teve um que falou assim, que esse Israel que nasceu em 1940... Pelo amor de Deus, irmão, que você... É um canal forte, não é pequenininho, né? Eu sou que nem o Davi para enfrentar o Golias, né? Mas eu falo a verdade. Quem sou eu? Nem sou considerado, nem sou digno de me chamar de Davi. Mas eu defendo Israel porque a defesa que eu estou fazendo é bíblica. O Estado moderno de Israel, irmão, foi fundado em 14 de maio de 1948. Para quem estuda história já sabe, tá? Mas Israel, como povo, já existia há cerca de 4.000 anos. Não é foi um ano. 4.000 anos. Está escrito em Gênesis 2, versículo 1 e 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e far-te-ei uma grande nação. Essa promessa aqui, Deus falou e não valeu nada, então. Olha que perigo, irmão. Olha que perigo que você está correndo. Depois daquele dia, você vai chorar, hein? Depois naquele dia não vai ter choro, não. Se arrepende agora. Irmãos, o negócio é sério. As coisas de Deus não é brincadeira, não. Mas tem que ter com responsabilidade, irmão. Então disse, depois em 32 de Gênesis, versículo 28, então disse, já não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Deus formou Israel através de Abraão, Isaque e Jacó, muito antes de qualquer teólogo, igreja ou instituição religiosa existir. Irmão, cuidado com essas instituições religiosas. Cuidado. Examine o que está sendo pregado. Examine. Por que estão muitos saindo e se reunindo nas suas casas? Porque muitas instituições estão virando balcão de negócios. Homens que querem ganhar dinheiro nas costas do inocente, do necessitado, daquele que está passando a dificuldade. Enquanto seus líderes andam de avião para baixo e para cima e andam com carro zero, o pobrezinho que mora lá na favela, trabalhador, honesto e justo, não tem nem dinheiro nem para comprar uma dúzia de ovo e tem que dar na igreja dele lá, porque se não der, ele diz que a coleta faz parte da salvação. Lobos mentirosos. Glória ao nome santo do Senhor. Eu prego, eu não tenho medo não, prego na frente deles, irmão, não tenho medo. E quem achar ruim, vem me procurar. Eu não estou escondido, eu falo a verdade. Eu não sou melhor do que ninguém. Sou um pecador, sou pó, mas a verdade é essa. Certo, irmãos? Eu penso que eu estou nervoso, não, que o meu jeito de falar é com ousadia. Eu enfrento o inimigo assim, desse jeito, que Deus me deu esse dom. Não é eu que tenho, eu não tenho força de nada, mas toda a honra e glória seja a Jesus Cristo. Certo, irmãos? Então Deus formou Israel através de Abraão, não foi em 1948. 1948 não tem nada a ver, irmão. 1948 foi que Deus restaurou de novo o Estado judaico para cumprir a profecia. Jeremias 31, 35 e 36 está escrito assim, assim diz o Senhor, se estas leis falharem diante de mim, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Você acha que Deus vai deixar falhar o que é dele? Você, eu podemos falhar, mas o Eterno não falha. Glória, pois, ao Eterno para sempre. Romanos 11, 28 e 29 diz, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e vocação de Deus são irrevogáveis.
Sabe o que é irrevogável? O que Deus prometeu para eles é irrevogável. Ele não substitui, a igreja não substitui. Tem gente que pensa isso. Eu não sou contra, mas vamos pegar a escritura e vamos examinar, irmãos, pelo amor de Deus. Será que a pessoa não tem condição de examinar, de ver? Eu, quando estou errado, dou uma marcha ré, irmão. Tem pessoas que não têm coragem de dar marcha ré, não sei. Eu respeito a sua opinião, tudo bem, mas eu não aceito que venha aqui falar coisas que não estão escritas. Porque nós sabemos que nem todos os que são de Israel são israelitas, Romanos 9, versículo 6, e a salvação é pela fé em Jesus Cristo, para judeus, para gentios, mas o plano de Deus com Israel como nação permanece de pé, sim. Negar que Israel não é povo de Deus é negar a fidelidade de Deus às suas próprias promessas. Homens podem errar, teólogos podem falhar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Salmo 105, versículo 8. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, a aliança que fez com Abraão e o seu juramento com Isaque, a qual também confirmou a Jacó por estatuto, a Israel por aliança eterna. Existia igreja quando Deus falou isso aqui? Não. Então com que Israel que ele estava falando? Com esse que tem hoje. Ah, mas esse é de 1948. Meu Deus, a pessoa tem que ser muito cabeça. Tá seguindo o quê? Lutero, né? Só pode ser, né, irmão? Pelo amor de Deus. Cuidado com essas doutrinas que negam isso, irmão. Cuidado com esses líderes que repetem discursos do passado carregados de ódio. O evangelho é luz, não escuridão. É verdade e não distorção. Tem muita gente distorcendo a palavra de Deus. Tem muitos sendo enganados, seguindo instituições humanas. E quando a gente fala aqui, acho que nós estamos com um discurso de ódio. Ódio são essas pessoas que vêm, aquela, irmão, a pior pessoa que tem é aquela que vem mansinho, assim, e ó, pimba, pimba. Eu não, quando eu tenho que manifestar alguma coisa, irmão, eu não sou santo. Eu já manifesto na expressão que tem que ser manifestada. E a minha expressão é essa. Se alguém não gostar, o que eu vou fazer? É a verdade. Jesus Cristo falou que é para nós falar a verdade. E a verdade é essa daqui. E eles fizeram errado? Fizeram. Deus se afastou deles? Se afastou. Mas a promessa se afastou? Não. Está dizendo aqui que é irrevogável. Deus vai salvar eles. Está escrito. No tempo certo. E para vocês saberem, muitos judeus estão crendo em Yeshua. E não é um só, é muitos. Para quem não foi lá, que fica falando, mas nunca foi lá, eu posso dizer porque eu já fui lá. Eu já me reuni com judeus que louvam a Deus e creem em Yeshua, em Jesus Cristo. Eu conheço, e não são poucos. Então tenhamos cuidado no que falamos, irmão. Que Deus vai salvar os gentios, mas também não são todos. Certo? Agora, no último dia haverá um só rebanho, aí eu concordo, e um só pastor. Não vai ter diferença, nunca vai ter diferença entre judeu, grego, servo e livre. Mas o que não pode, irmão, é vir com esse discurso aí que incita o ódio, aí as pessoas começam a pregar, Deus não está com eles mesmo, eles que crucificaram Jesus Cristo, e eles que o Senhor Jesus Cristo morreu, o Senhor Jesus Cristo morreu por minha causa, pela sua. Fomos nós o culpado da morte do Senhor Jesus Cristo. Eu sou culpado, você é culpado ou você não é culpado? Você não, mas eu não crucifiquei. Você não tem pecado? Ele morreu pelo teu. Pense em como você quiser, irmãos. Espero que você tenha gostado. Eu sou bem simples e bem amplo naquilo que eu falo. Não aceitem essas doutrinas. Está carregado na internet agora isso aí. E isso daí bem agora que está esse conflito. Para quê? Para que fazer isso? Para que falar essas coisas? Para criar antissemitismo? Isso daí não é cristianismo. O cristianismo prega Jesus Cristo para salvação, para todos, seja brasileiro, grego, português, japonês e israelense, para todos. Salvação vem para todos, mas não se despreze o que está escrito. Paulo falou, eu não vou chamar Paulo de mentiroso. Se você tem coragem, então chame você. Paulo foi guiado pelo Espírito Santo. Ele disse, Romanos 11, porventura Deus rejeitará o seu povo? De maneira nenhuma, porque eu também sou judeu, da tribo de Benjamim. E ele falava, então, aí vem um pastor aí, não sei de onde, dizer que Israel não é mais povo. Então quer dizer que Paulo mentiu para esse pastor, ou para você. Para com isso, irmão, pelo amor de Deus. Vamos ter cuidado, irmão. Tem instituição aí que está enganando, hein?
vocês fiquem com os olhos abertos. Muita gente que está dentro de instituições não vão passar por um período difícil na vida, irmão. E depois, quando quiser voltar atrás, vai ser difícil, hein? Eu estou dando um conselho aqui com amor, não tenho nada contra a denominação de ninguém, não tenho nada contra ninguém, cada um faça o que bem quiser, tá? Mas eu falo o que está escrito. Se alguém provar para mim que eu falei alguma coisa que não está escrito nas Escrituras, tem que mostrar, porque tudo que eu falei, eu tirei versículo da Escritura. E aí, se a Escritura falou, ela que é a verdade, ela que é a verdadeira profecia. Não é coisa que sai da boca de homem, que nem eu que come arroz e feijão. É aquilo que está escrito na palavra de Deus, nas sagradas Escrituras. Eu não sigo Lutero, eu não sigo Agostinho, eu não sigo ninguém, eu sigo Jesus Cristo. E ponto. Deus abençoe a todos, fique com Deus. Paz, Deus, shalom.